Tem problema com a minha identidade? Então diz as coisas que estão acontecendo. Então, Jesus, ora, o diabo pergunta se tu és o filho de Deus. Então, colocou algumas provas lá, transforma essa pedra em pães, salta daqui para baixo, e começou a dar essas desculpas. Se me adorar, vou te dar todos esses reinos desse mundo. E é interessante, queridos, quando a gente fala assim, quando a gente tem a oportunidade de chegar no lugar onde isso aconteceu, quando ele diz, os reinos desse mundo, eu tive a oportunidade de estar naquele lugar e olhar e ver a visão inteira dali, de Israel. Tudo isso, queridos, para trazer uma dúvida sobre Jesus acerca da sua identidade. E agora Jesus diz, ele vai para esse lugar tenebroso, onde os discípulos ficam apavorados porque estavam indo para ali, e nesse lugar, ora, Jesus podia falar isso em qualquer outro canto, mas ele leva para lá. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Agora, não é o diabo que está questionando se de fato ele é o Filho de Deus, não é João que está questionando se de fato ele é aquele que haveria de vir, é o próprio Jesus que está dizendo assim, o que é que eles estão falando a meu respeito? O que é que eles estão falando? Sabe, queridos, essa voz ecoa até hoje, porque ela ainda diz para nós o que é que estão falando a meu respeito. O que é que nós estamos falando a respeito de Jesus? Às vezes, queridos, nós não falamos apenas com os nossos lábios, mas a nossa vida fala. E o que é que a nossa vida está falando a respeito de Jesus? Qual era o grande dilema desses discípulos? É que esse lugar, antes de ser chamado Cesareia de Filipe, era chamado de Bânias. Na realidade, Pânias ou Panéias. Só que os egípcios não conseguem dizer o P, então primo, por exemplo, eles chamam Brimo. Então eles têm muita dificuldade em falar o P. Então eles chamavam Bânias, mas na realidade é Pânias. E havia essa curiosidade muito grande sobre aquele lugar. Bânias ou Panéias, que isso fala acerca do Deus das cavernas, chamado também Groto de Pan. Pânias, porque Pânias vem acerca do Deus Pan. Tá? Então ali naquele lugar tinha onde o Deus Pan era adorado. Para os irmãos terem uma ideia, Deus Pan, ele é o Deus do pavor, do medo. Daí a expressão pânico vem desse Deus Pan. Vem de pânico, vem dessa expressão, tá? Do Deus Pan. E ali naquele lugar, imaginem os irmãos que esse lugar onde eles chegam em Cesareia de Filipe, era um lugar onde, cercado todo de rochas, montanhas, atrás dessa montanha está o Monte Hermon, e por debaixo dessa montanha nasce o rio, a principal nascente do Rio Jordão. Mas naquele lugar existia uma espécie de
era como se fosse cavado, mas, segundo eles, aquilo é natural, uma brecha muito grande ali, um buraco naquela rocha. E debaixo desse buraco havia uma piscina, uma espécie de piscina natural muito grande. E nesse lugar existiam sacrifícios ali, sacrifício de animais e sacrifício de crianças. E ali eles faziam o seguinte: eles matavam crianças ali e iam olhar do outro lado para ver se o sangue saiu. Se o sangue saiu, então na mente deles, esse Deus não recebeu o sacrifício. Quando não saía, é porque ele tinha recebido o sacrifício. Então era um lugar de pavor. À noite ninguém andava por lá. Então ali existia esse lugar, existia uma fenda que eles acreditavam, essa fenda, que era uma comunicação dos mortos, que eles vinham do submundo para se comunicar. Então, queridos, é um lugar muito tenebroso, esse lugar, Pânias, onde Jesus foi lá com os discípulos, e naquele lugar foi edificado, 300 anos antes de Jesus, esse lugar foi reconhecido e foi consagrado a essa entidade, chamada Deus Pan, cerca de 300 anos mais ou menos. E ali, nesse lugar, era conhecido também como Porta do Hades, ou Porta do Inferno, tá? Então era conhecido como Porta do Inferno, ou Porta do Hades. É por isso que Jesus chega ali nesse lugar, que é tão pavoroso, esse lugar que é tão tenebroso, e ele pergunta para os discípulos: o que dizem a meu respeito? O que é que estão falando acerca de mim? Quem dizem que eu sou? Aí lá no versículo 14, começam a dizer aquilo que estavam pensando acerca de Jesus, e o parecer não era ruim, porque uns dizem que é João o Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas, ou seja, não era tão ruim o que estavam dizendo acerca de Jesus. Ele era alguém desses que militou pela palavra do Senhor, mas ele não era nada desses, não era nenhum desses. Tudo isso acontecia, queridos, porque eles estavam aguardando, eles aguardavam ainda o Messias. Por isso João faz essa pergunta: tu é aquele que haveria de vir ou aguardamos outro? Aí Jesus faz o seguinte: tudo bem, é isso que estão dizendo a meu respeito, né? João Batista, Jeremias, Elias, alguns dos profetas. Mas vocês, eu quero saber de vocês. Ei, vocês aqui, o que é que vocês dizem que eu sou? Sabe, queridos, Jesus não está falando o seguinte: o que é que, nesse momento, ele não está querendo saber agora. Primeiro diz: o que dizem acerca de quem eu sou, o que estão falando? Mas agora ele fala o seguinte: e vocês? Me interessa é o que vocês estão pensando a meu respeito. O que é que vocês dizem que eu sou? Eu fico imaginando nesse momento, um momento onde eles param, ficam olhando um para o outro e não sabem exatamente uma resposta. Eles estão ali em estado de choque, porque o lugar é terrível para eles. Eles durante o tempo inteiro eles aprendem sobre aquele lugar e sabem que não deveriam ir ali. Agora Jesus leva exatamente para ali para fazer essa pergunta. Ele podia ter feito em qualquer lugar essa pergunta, mas Jesus diz: o que estão dizendo a meu respeito? E vocês, o que dizem acerca de mim? O que dizem acerca de mim? Sabe, querido, da mesma forma essa palavra também ecoa para os nossos dias.
O que é que você diz acerca de Jesus? Acerca de quem Ele é? Alô? O que é que você diz? É interessante, queridos, que você pode dizer muita coisa acerca de Jesus. Pode falar muita coisa. Mas é nesse momento que Pedro, o Pedrão, impetuoso, valente, sabe? É nesse momento, queridos, que Pedro, ele vem se despir de quem ele é. Ele vem se despir do seu conhecimento. Ele abre plenamente o seu coração, a sua alma, para algo novo, e tem uma revelação de Deus. É no momento, nesse lugar tão duro, tão difícil, esse lugar tão tenebroso, esse lugar tão ruim, que Pedro vem e tem uma revelação de Deus. Você entende por que Jesus fazia algumas coisas que contrariavam os homens? Jesus leva para o pior lugar, para que alguém tivesse a revelação de quem Ele era. O que Pedro agora diz? Pedro não está dizendo o que os outros pensavam. Pedro não está dizendo a possibilidade daquilo que podia ser. Mas Pedro diz lá no versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 17, Jesus diz: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, queridos, até para saber quem é Jesus, até para discernir quem é Jesus, precisa comunhão com o Pai, comunhão com Deus. Porque Jesus, falarmos de Jesus sem a revelação do Pai, é falar simplesmente de um homem histórico, de um homem que teve tantas coisas que aconteceu aqui, mas Jesus não é apenas um homem da história. Jesus não é aquele apenas que dividiu os tempos. Jesus não é apenas um homem que fez milagres. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia!